Boa tarde, queridos amigos e irmãos do Grupo Espírita Luz e Verdade de Éden, em São João de Meriti. O meu nome é Iris, Duque de Caxias, do Instituto Espírita Caminheiro de Jesus. Hoje, o nosso tema será do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a fé transporta montanhas, e que do item 1 a 5 fala do poder da fé. Antes, porém, pediremos à minha filha Isis que faça a leitura de uma breve página do livro Viver e Amar, pelo Espírito Joana de Ângeles. Em seguida, o meu filho Ícaro fará um breve agradecimento em prece. Ouçamos. Estabilidade emocional. A estabilidade emocional é o efeito da convicção íntima do homem, que assim expressa a segurança de fé e do ideal. Efeito de reflexões e convicção manifesta-se exteriormente numa linha de conduta tranquila, sem altos nem baixos, apesar das conjunções da marcha evolutiva. Quando o homem se conscientiza da sua missão, do seu dever na Terra, tem uma meta pela frente e avança para alcançá-la. Avalia o conteúdo da tua aspiração e confronta-o com o programa do Evangelho. A tua estabilidade emocional requer tratamento de profundidade. Depois será sempre mais difícil. Estarás mais combalido e mais temeroso. Bom, vamos levar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por essa dádiva que é viver na Terra, tendo como lei a evolução, o progresso do Espírito, e pedir para termos um bom momento de palestra, de pensamentos, e agradecer por tudo, Senhor. Emanar pensamentos positivos e evoluir. Graças a Deus, que assim seja. Ok? Então, assim, vamos dar sequência ao nosso breve estudo doutrinário desta tarde e noite. Conforme eu disse, o nosso tema falará sobre o poder da fé. Eu pediria até a Isis que localizassem o outro isopor de coração, para que a gente possa utilizar mais tarde aqui no nosso boneco doutrinário, que nos ajuda de uma forma mais pedagógica. Mas, conforme nós estávamos conversando, o nosso título, O Poder da Fé, que está no capítulo 19 do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, começa com uma passagem de Mateus, quando ele fala de que um homem que estava em dificuldades com seu filho lunático recorreu a Jesus buscando apoio para a cura do seu filho. Primeiro ponto que nós queremos destacar, que quando se fala em filho lunático, aquela época, e nós podemos tranquilamente trazer para os dias atuais, significa dizer que são questões relacionadas às nossas próprias imperfeições. Diria até que são aspectos das nossas bipolaridades. Ora estamos bem, ora estamos maus. E nessa passagem de Mateus, ele diz que o menino, ora estava como se estivesse vivendo situações voltadas ao fogo, e ora esse menino se encontrava como se estivesse nas águas. Aí nós considerarmos que são exatamente esses apontamentos que nos levam ao sofrimento e à felicidade. Mas logo em seguida, vamos destacar que tão logo este homem acessou o Mestre Jesus, Jesus ponderou falando das dificuldades dos próprios discípulos e seus apóstolos em
processar o atendimento àquele homem e seu filho, proporcionando a cura. Logo em seguida, Jesus considera também que a fé nos remete a um estado de lucidez que nos proporciona provocar o bem a outrem. E no final, nós destacamos desta passagem de Mateus que, através da fé, nós conseguimos acessar a Deus. E era assim que o Mestre Jesus, todas as vezes, nos proporcionava a cura e amenizava os nossos sofrimentos. Logo em seguida, deste item 1, com essa passagem de Mateus, Allan Kardec faz as ponderações doutrinárias a respeito desta passagem. Então, logo de início, Kardec chama a atenção para esse relato categórico de Mateus, onde ele consegue nos trazer a dimensão da importância de estarmos verdadeiramente voltados com o Espírito nos companheiros da espiritualidade maior. Em seguida, nós vamos considerar outro aspecto muito importante que é trazido por Jesus e colocado por Kardec com muita propriedade, que é a questão daquela fé que, se nós tivermos o mínimo, como se fosse um grão de mostarda, que consegue remover uma montanha. Nesse aspecto, nessa figura, dessa forma figurada, nós vamos compreender que, se nós tivermos um pouco de convicção dos nossos potenciais, nós vamos conseguir verdadeiramente provocar alterações no nosso aspecto moral e, consequentemente, em nosso aspecto físico, biológico, somático. Dessa forma, eu gostaria de chamar a atenção para um aspecto muito importante que dá a profundidade científica desse assunto, quando no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, na psicografia de Valdo Vieira e Chico, nos remete à questão dos centros de força, que são exatamente áreas do nosso perispírito, onde são concentradas de energias e tem uma correlação com o nosso corpo físico. Então nós trouxemos apenas a título de ilustração que esses centros de força eram exatamente nessas áreas que Jesus conseguia impor às suas mãos o seu sentimento de bondade e provocava as curas que tantos nós também a queremos. Então André Luiz fala em alguns centros de força. O primeiro é o coronário, que vamos simbolizar aqui, que fica no alto da nossa cabeça. Em seguida, ele cita outros centros de força, como o frontal, que nós vamos colocar aqui também um símbolo aqui, e um outro centro de força que é o laríngeo, nessa região aqui. Além desses três, o nosso corpo e mais precisamente o nosso perispírito, ele tem o centro coronário, centro de força coronário, o centro de força frontal, o laríngeo nessa região, o cardíaco, o esplênico, o gástrico e o genésico. Mas esse é um outro assunto para outra oportunidade. O que queremos chamar a atenção é que, através do poder da fé, nós conseguimos concentrar energias nesses centros de forças e, consequentemente, provocar o bem-estar de quem está sofrendo. Na passagem que Mateus nos relata, Jesus e Allan Kardec esclarecem que é preciso que nós, na condição de trabalhadores e estudiosos, temos a convicção que precisamos estar centrados no bem, sem a presunção que nos leva ao egoísmo, para que nós possamos reunir em nosso corpo físico e, sobretudo, no espiritual, forças necessárias para realizarmos o bem. E é nesse sentido que Kardec coloca que nós todos estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal e tiramos dele as
propriedades necessárias para que o nosso fluido vital seja também carregado da bondade divina do Criador. Se nós tivermos essas convicções, teremos a capacidade de realmente agregar forças espirituais, pensarmos em Jesus, impor a mão naquele que sofre e provocarmos o bem-estar, a cura. Assim sendo, nós queremos mais uma vez fazer alusão que para que isso tudo possa acontecer em nós, é preciso que tenhamos muito próximo, muito sintonizados com a humildade, com a paciência, com o amor, para que realmente sejamos capazes de fazermos o trabalho tão anunciado por Jesus e que está próximo a nós. Basta que nós tenhamos convicção, fé e conhecimento para isso. E para que nós possamos ir concluindo esse trabalho tão importante, embora breve, curto, é preciso que nós sempre lembremos a importância dos fluidos em nossa vida. E no livro A Gênese, Allan Kardec, no capítulo 14, ele fala no item 2 que o fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, de onde tudo que nós conhecemos é uma transformação. Então que possamos pensar nisso um pouco, pensar que estamos mergulhados nesse fluido cósmico divino, que somos uma transformação dele, e assim sendo, nossas energias físicas, morais, espirituais, o nosso perispírito, nos centros de força que temos, precisa se carregar de tudo isso para que a gente possa proporcionar o bem a nós mesmos e, sobretudo, àqueles que nos procuram nas instituições espíritas e por onde nós passamos nos diversos pontos da vida social. Que possamos pensar profundamente nisso e, dessa forma, nós vamos concluindo o nosso trabalho dessa tarde e noite, mais uma vez agradecendo a oportunidade aos companheiros do Grupo Espírita Luz e Verdade de Éden e que possamos, em outra oportunidade, estarmos fisicamente juntos. E assim, para concluirmos, nós vamos pedir ao nosso filho Ícaro para que possa fazer um breve agradecimento para encerrarmos esse trabalho doutrinário. Muita paz e que Jesus nos abençoe sempre. Querido amado Mestre Jesus, chegamos ao fim de mais um trabalho doutrinário online. Agradecer aqueles espíritos que estiveram conosco durante esse momento, que possa ter alcançado outros espíritos, todos os espíritos que estão assistindo nesse momento, e agradecer, Senhor, por tudo e pedir para aqueles espíritos que estão passando por necessidade nesse período de pandemia, que Jesus possa confortar seus corações de seus familiares, e que tenhamos em mente que tudo passará, que tudo melhorará e iremos todos evoluir. Agradeço por tudo e que assim seja. E assim, que Jesus nos abençoe sempre.